Olá, querido. Graça e paz. Aqui quem está falando é pastor Gilson Ney e nós estamos aqui com um tempo de graça, de favor sobre a tua vida. Mas vamos lá. Ó, antes de qualquer coisa, vai aqui, ó, e dá o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação, beleza? É isso que vai fazer com que a gente esteja se relacionando, aonde a gente tenha sempre uma palavra para ministrar sobre a tua vida, beleza? Eu quero declarar a bondade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que a paz perfeita que excede todo entendimento esteja sobre ela. Bom, eu quero tratar hoje, não esqueça, tá? Mas olha só, eu quero tratar hoje um assunto muito bacana, extremamente pertinente. Eu acho que a gente colocaria até de uma forma urgente na nossa vida espiritual, né? Eu quero falar da graça. Caramba, eu ouvi tantas pessoas falar sobre a graça, tantas ministrações sobre a graça, tanta palavra ministrada sobre a graça, tanto poder de Deus sobre a graça. Puxa vida, caramba, é algo maravilhoso. Mas a gente consegue ver a graça dentro de uma visão apostólica, a gente consegue ver a graça dentro de uma visão cristocêntrica, enfim. Poxa, tem palavra, Romanos fala muito sobre a graça, o apóstolo Paulo falou na igreja de Galácia, ele vai falar sobre a graça, enfim. Mas eu queria falar para você sobre a prática dessa graça, tá certo? Porque, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 6, olha o que ele vai falar no versículo 1, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Olha o que ele vai dizer na sequência. Ele pergunta, o escritor Romanos pergunta, e no 2 tem a resposta: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda dele? E detalhe, se você perceber, em Romanos capítulo 5, no versículo 20, ele vai dizer: veio porém a lei para que as ofensas, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Que interessante, no 6:1, ele vai dizer: permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Nunca. O que o escritor Romanos está falando? Eu quero compartilhar com você. Está dizendo, cara, você não precisa estar no ápice do pecado, como se fosse no tempo daqueles que servia a Deus, não por amor, não por vocação, não por paixão, não por ser apaixonado, mas por ser obrigado a viver aquilo que foi estabelecido como lei. O que ele vai dizer? Eu não preciso de lei, aleluia. Eu não preciso de lei, cara. Eu não preciso de ninguém estabelecendo para mim normas, estabelecendo leis. Claro, a visão que se tem é a visão da graça, que é favor imerecido, mas do amor incondicional de Deus por nós. Então perceba, o que eu estou falando é que a gente, quando ama, é apaixonado pelo Senhor, somos apaixonados pela tua vontade, somos apaixonados pelos seus preceitos, entendemos a sua salvação, entendemos o contexto de santificação. Algumas pessoas pensam em santificar, subir um monte, tem nada contra, também subo, eu gosto, mas acho que a santificação não está no monte, a santificação está em verso, pô, nada a ver, a santificação tá, irmão, nada a ver. Quer ver um exemplo? Só para você ter uma ideia. O que é melhor? A gente fazer um jejum, que é bom, legal, a gente também faz. O que é melhor? A gente fazer um jejum. O que é melhor? A gente fazer uma vigília. Ou nós obedecermos a Deus? Estarmos debaixo da vontade dele. Entende? Era assim que acontecia. As pessoas, elas sacrificavam, as pessoas davam todas as questões de sacrifício, lançavam aos pés do Senhor, mas depois pecavam. Então, querido, o que é preciso? O que é preciso é viver pela graça, é viver pela paixão, viver pelo amor. Entendemos que nós podemos nos relacionar com Deus
Sim, mas não por uma lei imposta, até mesmo uma lei imposta por ele, até porque não precisávamos de lei, querido. Ele só estabeleceu lei porque éramos desobedientes. O povo vai falar para Samuel que queria um rei porque eram desobedientes. Samuel vai falar para ele: você não precisa de rei, você já tem Deus, a teocracia, o governo de Deus sobre a vida de vocês. Sabe o que Jesus quer? Que façamos tudo por amor, irmão. Lembra em Jó capítulo 1, reto, íntegro, temente, se desviava do mal. Era o que ele era, não tinha lei para ele. E presume-se que é um dos livros mais antigos achados naquele tempo, porque ele mesmo sacrificava. E só sacerdote podia fazer sacrifício. Então ele veio, presume-se que ele veio antes sacerdote. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Você não precisa estar em pecado para sentir a graça. Você precisa estar em graça para viver de graça. A graça que é perfeita sobre a tua vida. Tá certo? Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos ampliar mais isso. Mas eu quero convidar você. Não esqueça o que a gente falou lá no início lá, tá bom? Dá o teu gostei, tá certo? Inscreva-se no canal, participe de tudo isso. Porque certamente nós vamos lançar uma palavra poderosa sobre a tua vida em todo o tempo. E detalhe, tá? Esse é o canal da Igreja Batista Peniel, uma igreja face a face com Deus, aqui em Nova Iguaçu, no bairro de Marapicu. Nós queremos declarar: paz perfeita seja multiplicada sobre a tua vida. Shalom, querido!